Estamos ao vivo, 12h48. Com esta nota 2 estou um pouco triste, mas o TES está de volta para contar uma linda história de superação. Elisário dos Santos, conhecido como Motorzinho e muito querido em nossa região, coleciona amigos por onde passa. E olha, gente, tem uma incrível trajetória no esporte, vale a pena ver. Ele nasceu em 11 de agosto de 1961, na cidade de Itanhaém. Começou a carreira de atleta muito cedo e logo conquistou espaço no esporte como ultramaratonista. Eu sempre ajudei meus pais, né, fazendo um monte de coisa, vendendo coisa também para sobreviver, né, que a gente é pobre, né, de uma família assim, bastante humilde, né, então sempre ajudei muito os meus pais, né, e o esporte entrou na minha vida assim como um escape, um lazer, sabe, coisa que eu gostava, então eu fazia nas minhas horas de folga, tinha uma folguinha, sempre treinava, saía do trabalho, ia treinar. E daí veio o desafio como profissional para mim fazer ultramaratona. Aí sim, já ia ser profissional. Se eu conseguisse estar entre os 3 primeiros, já ia começar a mudar minha vida, sabe? Já ia ser meu ganha-pão, né? A base da carreira dele sempre foi a velocidade. Era uma conquista atrás da outra. E o apelido Motorzinho, como surgiu? Surgiu através de amigos, sabe? Viu que eu baixinho, né, 1,55 m e assim com bastante agilidade nas corridas, né, bastante rápido e fala rápido, não sei o quê. Pô, fala pra caramba, parece um motorzinho, aí ficou. Uma fatalidade poderia parar esse atleta, mas o esporte falou mais alto e a superação fez com que a carreira acelerasse ainda mais. 2 anos depois do meu acidente, né, foi tiro que eu tomei em uma loja que eu trabalhava de surfwear, né, eu gerenciava a loja, 4 elementos me assaltou, eu saí gritando pega ladrão, um deles voltou e descarregou 38 em mim, 5 tiros eu tomei, fiquei 8 meses internado, né, parte desses 8 meses fiquei entre a vida e a morte, graças a Deus não chegou a minha hora, né, não morri, e por incentivos de amigos, né, fiquei também internado durante 7 meses na Beneficência Portuguesa. No particular, os amigos se juntou, fazia vários eventos, né, lista, rifa, um bocado de coisa para pagar. Foi aonde também eu ganhei força para poder depois eu fazer as transferências, sabe, da cama para a cadeira de roda. Eu aprendi a sair sozinho aí, através do meu esforço, né? Isso foi muito bom. Várias coisas, sabe, assim como cadeirante, né, eu aprendi através do meu esforço. Em 1997, ele aprendeu a nadar e começou a praticar novas modalidades. Comecei com o atletismo, as corridas de rua, depois migrei para o biatlo, né? Biatlo é nadar e depois correr. Aí comecei também a participar de biatlo e travessia no mar. Já participei de travessia saindo lá do aquário e chegando em São Vicente. 7 quilômetros nadando, 7,5. Também já participei de a travessia, uma que sai de Santos e vai até base aérea, dá 22 a 23 quilômetros. 8 vezes campeão do Ironman Brasil, ganhou títulos como ícone em travessias de mar aberto, no paraciclismo brasileiro, subida de morro com cadeiras de rodas e assim ele foi colecionando centenas de prêmios. Fui lá em 2005 e realizei meu primeiro Ironman, aí não parei mais. Fiz de 2003 a 2012, 10 Ironman. Completei os 8 últimos. Inclusive, depois fui convidado para fazer provas de 70.3 nos Estados Unidos, na Colômbia e no México. Elisário dos Santos, mais conhecido como Motorzinho, hoje está com 62 anos de idade, se tornou pioneiro e exemplo no esporte depois do acidente. Motorzinho, conta pra gente em quais modalidades que você se tornou pioneiro, então. Me tornei pioneiríssimo há 20 anos atrás em 3 modalidades esportivas, seja nadando no mar, ciclismo, né, que é o paraciclismo, e o paratriatlo. Me tornei um exemplo para a sociedade, inclusive a sociedade das pessoas cadeirantes. E agora, com 62 anos, você resolveu pisar no freio um pouquinho, não foi? Literalmente, né? Tô doente, fiquei doente, né, 2 anos atrás, então já tem um tempinho que eu já não venho mais treinando em alto rendimento, né? Venho fazendo aqui em casa, né, uns pequenos treinamentos de fisioterapia e musculaçãozinha para não ficar totalmente debilitado e parado. Tô com problema de infecção, já fiquei internado o ano passado e agora no começo desse ano também, por conta dessa infecção, né? É problema renal, né?
problema de pedra nos rins, sabe? Vários problemas. E eu estou aí já 2 anos só na base de medicações e internações. Entre tantas conquistas, o esporte também proporcionou amizades para a vida. A maneira que eu encontrei voltando para o esporte foi correr com a minha própria cadeira de roda. A primeira prova que eu participei foi os 10 km da tribuna em 97, 10K, no grupo lá que chamava-se Os Últimos Serão os Últimos, que foi idealizado o projeto pelo o meu amigo, que é amigaço, sempre fala comigo, me convida para um monte de homenagem que ele recebe, né? O Geraldo Pierotti, amigaço. A primeira cadeira de roda dele foi comprada com a doação da Ração da Saúde, depois nós compramos uma Kombi para ele, para poder levar a cadeira dele. Se não me engano, a primeira cadeira de corrida dele também foi, enfim, agora não lembro, já faz muitos anos, mas... E aí nós nos tornamos muito amigos, porque ele sempre foi muito grato, sempre muito gentil, né? Ele sempre foi uma pessoa muito delicada, né? E nós nos falamos constantemente, Natal, Ano Novo, às vezes eu tenho alguma coisa que ele vê das minhas atividades empresariais ou associativas, e tem, às vezes dou alguma entrevista, alguma coisa, ele sempre liga para mim, ô Geraldão, gostei de ver, você tá bem, não sei o quê, um beijo e tal. E recentemente ele teve mais um probleminha de saúde, esteve internado, e eu andei conversando com ele também, enfim, é uma coisa assim de alma, né? Porque ele é uma pessoa boníssima, né? O Motorzinho é uma pessoa que não tem quem não goste do Motorzinho, né? O Motorzinho é uma pessoa que até emociona a gente, porque... E a resiliência dele é uma lição de vida, né? Eu nunca vi um Motorzinho triste, eu nunca vi ele aborrecido. Tá sempre, aí Geraldo, vamos lá. E comigo ele fala, aí Otávio, pô, te vi, que legal, tamo junto, Feliz Natal, é sempre assim, quer dizer. Eu nunca vi, mesmo doente, quando eu falei com ele recentemente que ele esteve internado, a voz dele era, não, já tudo bem, olha, eu demorei, fiquei uns dias lá, mas olha, já passei, entendeu? Já tô com os exames, tô me cuidando, vai dar certo. Então, isso é uma coisa que, às vezes a gente tem tanto mais do que ele e se sente, às vezes, né, fragilizado, sem muita energia. E quando a gente fala com ele, a gente, caramba, né? Como eu sou ingrato com a vida, diante de uma pessoa dessa, com todas as dificuldades, sempre de alto astral, sempre transmitindo otimismo, né? Então daí vem a minha admiração e até verdadeiro amor pelo Motorzinho. O Motorzinho é um cara que, quem o conhece sabe que ele é energia pura, vibração, aquele sorriso no rosto, aquela disposição sempre de fazer uma piada, de trocar ideias, mas assim, contagiando. Conheci ele na época que comecei a fazer triatlon, né? Fizemos o primeiro triatlon juntos, inclusive, na época de 2000. Pouco se falava assim sobre a pessoa com deficiência, sobre amputação, lesão medular. E eu lembro que ele foi assim um difusor. Ele é um cara assim que, principalmente na cadeira de rodas, todo mundo conhecia o Motorzinho, né? Ele começou a aparecer nas provas. Hoje essa galera que vem, assim como no meu caso para os amputados, né, lembra, né, da história do Motorzinho, porque ele foi um precursor, principalmente aqui na nossa região, mas abriu fronteiras. O Paulo é um amigaço, né? Eu conheci ele em 2002, né? Quando a gente se juntou, ele e outro amigo, né? O Júnior, amputado de perna, e bolamos um projeto de participar do Triatlo Internacional de Santos. Tinha o revezamento. Então, o Júnior nadou, né, 1.500 metros, o Paulo pedalou 40 km e eu finalizei a prova com a cadeira de atletismo 10 km. Tinha 7 equipes, nós ficamos em terceiro colocado no revezamento para todos. Foi muito bom, show. E o Paulo é amigaço, já viajamos aqui pelo Brasil, né, para vários estados competir, o Rio de Janeiro, Caiobá. O maior dos desafios foi sobreviver. Depois disso, foram centenas de conquistas, viagens internacionais e palestras. É um monte de amigos, é um monte de pessoas, é um monte de gente para tudo que é lugar, sabe? Passou a me admirar depois, né, que eu comecei a praticar esporte adaptado, me chamaram para fazer palestra, inclusive já dei palestra em Miami, no Beto Carreiro, em vários colégios, em algumas empresas. O esporte leva a gente, sabe, a conhecer lugares que jamais a gente imaginaria conhecer, né? Principalmente pessoas de comunidade que têm
pouca verba, sabe? Mesmo aqui em casa, sem estar saindo para os lugares, eu estou sempre em atividade aqui em casa. Então isso aí me ajuda bastante. E, sabe, quero mais. Sempre mais, nunca quero menos, sempre mais.